Oi pessoal, eu sou Luiz Serafim, eu sou professor no Instituto Serafim. Esse vídeo é mais um vídeo sobre ilustração de moda. Esse é o segundo vídeo. O primeiro vídeo eu falei sobre a construção do esqueleto, sobre o corpinho, e esse vídeo eu vou falar sobre a parte de vestuário. Então, antes da gente começar a falar sobre a parte de vestuário, eu vou apresentar para vocês as réguas da Mundial Réguas. Essas réguas, elas trazem o corpinho, né? Então, deixa eu colocar uma agenda aqui atrás, um caderno, só para vocês conseguirem enxergar. Elas trazem o esqueleto pronto. Eu sempre fui uma pessoa que não gostei muito dessas coisas, eu não gostava dessas coisas. Porque eu achava que todo mundo tinha que saber desenhar tudo. E hoje em dia eu acho que não. Eu acho que a gente desenha o que está de acordo com a necessidade nossa. Né? Então, assim, se você tem essa dificuldade de desenhar o esqueleto, desenhar o corpinho, por que você não pode investir nesse tipo de régua, nesse tipo de gabarito para desenhar? Né? Eu acho que está tudo bem. Eu acho que, como eu disse, cada um tem uma necessidade. Eu acho que se você quiser ser um ilustrador de moda, uma pessoa que manja muito de desenho de moda, eu acho que é interessante que você aprenda o esqueleto. Mas se a sua necessidade é só aprender a parte de vestuário, né, saber ilustrar para poder de repente fazer a modelagem, depois de costurar essa peça, né, então talvez você não tenha essa necessidade de desenhar o esqueleto, né, e tá tudo certo. Então eles têm essa régua aqui. Deixa eu colocar o caderno aqui atrás. Essa régua aqui que tem um croquis mais estilizado e tem as outras réguas que representam um desenho mais técnico, né? Então essa aqui é a masculina, essa aqui é a réguinha masculina e eu comprei um kitzinho. Tem essa feminina e tem a infantil. Tem a infantil e essa feminina aqui. Esse aqui representa o desenho um pouco mais técnico. Esse aqui é bem legal para quem quer desenhar só roupa. Eu acho mais interessante até essa daqui do que aquela que representa o croquis. Mas é legal ver no site deles porque eles têm outras réguas ainda, além dessas daqui. Né? E é legal que eles têm uns kits assim, de régua também, que vem várias outras réguas. Além também deles eles terem régua de modelagem, então para quem se interessa pela parte de modelagem e querer fazer modelagem, eles também têm essas réguas de modelagem. Enfim, gente, então eu só queria apresentar para vocês essas réguas, porque como eu falei, antes eu achava que não, que todo mundo tinha que saber desenhar, que quem tivesse interessado na área tinha que se aprofundar, tinha que aprender, e hoje eu acho que não, hoje eu acho que a gente a gente se envolve nas coisas de acordo com a necessidade que a gente tem. E se a sua necessidade é só desenvolver a roupa mesmo, então talvez você possa investir nesse tipo de gabarito, nesse tipo de régua, para que você consiga desenvolver o que você precisa. Agora que eu apresentei para vocês as réguas, né, de gabarito, a gente vai falar mesmo sobre a parte de vestuário. Uma coisa que é muito importante que vocês entendam é que desenho de moda é desenho de observação. Né? Qualquer lugar que a gente vá aprender a desenhar, seja na faculdade ou seja num curso de desenho, né, qualquer, geralmente a gente começa pelo desenho de observação, né, mesmo a gente poder criar. E o desenho de moda ele é muito desenho de observação, tá? Então é muito importante que a gente entenda isso. Eu queria desenhar, muita gente fala assim, eu queria desenhar, mas eu não consigo, não sei o que, eu não tenho inspiração. Mas o desenho de moda, ele é observação, então é a gente olhar, seja em revista, seja em livro, seja com referência na internet, o Pinterest mesmo está aí para ajudar bastante a gente, e a gente observa o que a gente está vendo e traz isso para o papel. Então eu vou mostrar para vocês algumas observações que é importante que a gente faça. Antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês os livros que eu uso, que sempre estão comigo, tá? Porque assim, a gente precisa, muitas vezes, de um arquivo de memória para a gente poder criar, né? Então a gente precisa criar um arquivo de referência na nossa cabeça para que a gente consiga criar. E às vezes é muito complicado ter muitas referências, porque tem muitos tipos de roupa, de gola, de vestido, de caimento, de manga, enfim. E esses livros que eu tenho, eles me ajudam a
desenvolver esses modelos. Então, sempre quando eu vou desenhar e eu tô meio sem inspiração, eu vou lá e vou dar uma olhadinha no livro e depois eu desenho. Então, um dos livros que está muito presente comigo é esse livro aqui da Julia Puo. Esses livros, a maioria eu compro no Amazon, tá? Esse livro aqui é bem legal porque ele traz a roupa, ele traz somente a parte de roupa, ele não tem a parte de croquis, digamos assim, né? Da parte do corpinho, ele só tem a parte do vestuário. Deixa eu parar em alguma página aqui para mostrar para vocês. Então aqui a gente tem a parte de blusas. Então é muito legal que ele traz alguns desenhos ilustrados, pintados, então isso acaba inspirando bastante. E esse livro aqui ele tá todo dividido assim, aqui tem calças, casaco de pele, então é muito legal que a gente consegue observar as texturas, né? Então é muito difícil a gente criar textura, então se a gente consegue ver isso ilustrado, essa aqui, jaquetas e blazers feminino, né? Enfim, é muito legal esses livros porque eles acabam ajudando muito. Esse aqui é uma versão de sapatos e bolsas, né, acessórios. Eu não uso tanto esse porque eu não desenho tanto assim acessórios, mas para quem gosta também é legal, é da mesma autora, Julia Puo. E eu tenho esses outros aqui que eles trazem um desenho bem técnico, né? Então, eles trazem todos os detalhes de franzido, de pence, de prega, né? E eu acho esse livro aqui muito legal. Eu tenho a versão dele masculina aqui também. Tá? E aqui é a versão dele masculina. Esse masculino traz até umas coisas de ilustração, de pintura. É legal a gente ver como esse masculino aqui está trazendo como o tecido se comporta, né? Não fazendo de uma maneira muito chapada. Então, isso também é uma outra coisa interessante, tá? Que a gente entenda um pouco de modelagem para a gente poder desenhar, tá? Então, assim, quem não entende de modelagem, procura estudar um pouquinho, dá uma olhadinha aqui no YouTube, tem muitos vídeos sobre modelagem, aqui no meu canal mesmo tem. Então, é importante porque quando a gente vai desenhar, a gente não pode desenhar uma roupa chapada, né? A gente tem que entender que o tecido ele está se moldando ao corpo e muitas vezes ele precisa de um recorte, de uma pence, né? De uma prega para dar aquele caimento no tecido, aquele acabamento específico. Então, se a gente entende de modelagem, fica mais fácil. Eu acho assim, não precisa ser um expert em modelagem, mas é importante que vocês se interessem também por modelagem para que vocês consigam desenvolver um desempenho melhor no desenvolvimento de vocês, né? Então, esse desempenho, se você entende de modelagem, ele facilita, tá? Então, esses livros aqui, eles são um grande apoio para mim, porque, como eu disse, eu vou frisar muito isso, o desenho de moda é desenho de observação. Então, a gente tem que observar e trazer para o papel. Não é uma coisa que começa do nada, né? Então, ele tem esse princípio da observação também. E aproveitando que eu estou falando de livro, eu fui na biblioteca do Instituto e eu vou mostrar para vocês um pouco dos livros que a gente tem lá. E interessante que, para quem for de Joinville, para quem é de Joinville, pode usar a biblioteca do Instituto sem nenhum custo. É só entrar em contato com a minha equipe lá do Instituto e marcar um horário e poder usar esses livros. Então isso é outra coisa legal, né? Então, às vezes quem não quer investir ou não tem como investir nesse tipo de material, é legal, vai lá respirar um pouco num ambiente que é um ambiente de moda. Bom, eu estou aqui na biblioteca do Instituto. Eu vim mostrar para vocês um pouco dos livros que a gente tem aqui de desenho. Então, esse aqui, eu separei alguns aqui na mesa. A gente tem muito mais ali, só livro de desenho, né? Então, tem uns livros como esse aqui, que são livros bem técnicos, né? Então, são de desenhos, assim, bem técnicos. E é legal que eles mostram o nome da peça, né? Tipo, do decote, né? Esse aqui, ó, decote ferradura, decote redondo. E é um nome técnico das peças. Aqui, por exemplo, a gente tem as jaquetas, daí tem os nomes certinho,
né? Então isso é interessante porque quando a gente quiser fazer uma ficha técnica e escrever certinho o que é cada coisa do molde, do desenho, né, da peça, então a gente consegue fazer isso de uma maneira mais técnica. Então esse livro aqui é um livro muito bom. Eu tenho uma versão dele aqui de acessório, que é de sapato e bolsas e todo tipo de acessório de moda. Esse livro aqui também é muito bom. Esse livro aqui ele mostra bem o passo a passo do desenho, até textura de tecido, caimento. No início ele ensina a fazer o esqueleto. Eu acho um livro muito bom, esse aqui. Esse aqui também é um livro mais técnico. Também a gente tem certinho os desenhos de uma maneira mais técnica, com nome, tudo certinho. E daí, tipo, esse aqui já é livro mais de ilustração. Então já traz vários ilustradores, né? Como eu falo lá no primeiro vídeo sobre desconstrução do desenho, então esses livros aqui, eles mostram muito isso, né? Muito essa desconstrução do desenho de moda. Esse aqui a gente já pode ver pela capa também. Então são livros que ao longo do tempo eu fui investindo, né? Então, como eu falei, trazendo essa desconstrução. Aqui a gente tem o Christian Lacroix, que eu adoro. Esse aqui é muito bom. Esse desenho até imita ele tem uma textura, ele imita um bordado de uma ilustradora. E também trazendo esses vários ilustradores. É legal esse livro aqui, que ele traz o nome de cada ilustrador. Então, se a gente quiser pesquisar, né, fazer uma pesquisa mais profunda sobre cada ilustrador, esse livro ele traz um pouco assim uma breve biografia, né, de cada ilustrador. Então também trazendo essa personalidade nos desenhos. Bom, então agora a gente vai começar a desenhar. Eu vou pegar os meus materiais aqui. Então a gente vai usar basicamente lapiseira e borracha. Nessa aula a gente não vai entrar com a parte de pintura, então é só lápis ou lapiseira borracha, que é o mesmo material que eu apresentei na aula passada. Eu tenho um livro da Julia Kuo, eu tenho uma versão mini, então é legal que ele é menorzinho, né? Então é interessante que dá para carregar na bolsa, né? Caso vocês queiram carregar o livrinho para poder desenhar em algum lugar e poder levar para se inspirar, é legal que esse pequenininho dá para levar. Outra questão sobre caderno de desenho, sobre sketchbook, é que esse meu caderno aqui, ele é um caderno pontilhado. Não sei se vai dar para ver, mas esse pontilhado ele facilita o desenho. Eu tenho a versão desse caderno, ele quadriculado. Então aqui, ele quadriculado, ele fica muito mais fácil da gente conseguir desenhar a roupa, tá? Então quem quiser investir num caderninho assim, ele facilita bastante, tá? E é legal que ele tem esse elástico, então dá pra guardar ele e ele não se estraga. Tá, aqui eu já fiz um corpinho usando a régua para ficar mais rápido, para mostrar para vocês, né? Eu não sei se vai dar para ver tão bem, porque eu fiz de lapiseira, ele tá um pouco fininho, mas eu acho que dá para ter uma noção. Então esse meu caderninho aqui, ele é um caderno pontilhado, tá? Eu já fiz como eu falei, já fiz o corpinho, usei essa régua aqui, talvez dê para ver com reflexo. Usei essa régua aqui, como falei, usei para facilitar a vida. Mas quem quiser pode fazer o croquis igual que eu ensinei lá na primeira aula. E essa réguinha aqui também é bem legal, porque ela é uma régua pequenininha, então a gente pode também desenhar com um apoio de régua, tá tudo certo? Pode usar régua, tanto essa quanto essa mini curva francesa. Essa aqui é uma curva francesa, né, versão mini, dá para usar ela também, tá? Ou essa daqui, que essa daqui tem a parte reta, tem a curvinha aqui dentro, enfim, dá para usar
qualquer tipo de régua para auxiliar e facilitar. Então aqui já está o corpinho. E agora eu escolhi uma peça aqui do livro e eu vou desenhar. É muito importante que quando a gente vai desenhar, que a gente observe as linhas do desenho, tá? Então aqui aqui a gente já tem a parte lateral do desenho. Deixa eu colocar aqui mais do ladinho. Deixa eu escolher uma outra peça. Acho que eu não fui muito feliz na escolha desse casaco. Acho que eu vou escolher uma outra peça. Vou escolher essa blusa aqui. Ó, não sei se vai dar pra ver direito, mas é uma blusa que tem um laço na frente. De qualquer maneira, a gente não precisa desenhar tal qual como tá aqui. Eu posso usar ela como base e criar em cima. Então ela tem um decote V. Vou desenhar esse decote V. Ela tem esse laço, já vou desenhar esse laço. Então, assim, é importante, como eu disse, que a gente observe as linhas. Então, vocês não precisam observar agora a estampa, se tem textura, se não tem. Agora é o momento que não é para olhar isso, tá? Até porque se vocês olharem isso, vocês vão se confundir mais e não vão conseguir desenvolver. Então, aqui eu já fiz o decote, deixa eu reforçar aqui a lapiseira para vocês conseguirem enxergar. Fiz o laço, tá? E eu vou fazer a manga. Ele tem uma manga bufantezinha. Vou desenhar aqui a manga. Observem bem essas linhas, tá? Esqueçam estampa, esqueçam qualquer outra coisa. Observem as linhas. O legal dessa régua é que ele tem a linha de construção. Então, eu sei que aqui é a cintura, eu sei que aqui é o quadril, que é o que a gente fez lá quando a gente fez o croquis. Ah, uma coisa que é legal fazer quando a gente está criando também, aqui vocês viram que eu fiz uma manga, desenhei uma manga. Essa outra manga aqui, eu posso fazer ela diferente para poder experimentar e ver qual que fica melhor. Então eu vou fazer ela diferente, vou fazer ela mais bufante. Vou fazer ela bem bufante. Ó, aqui em cima eu vou fazer um franzidinho, um efeito de franzido. Então aqui eu fiz ela mais bufante e depois eu decido qual que eu gosto mais. Essa blusa ela tá mais soltinha, então eu vou desenhar aqui uma linha mais para fora do corpo, meio para dar esse efeito do soltinho, né? Então assim, não é uma blusa que é justa, então é importante que a gente observe isso, né? Então, que efeito que eu quero dar? Ó, tá vendo que aqui era a linha do corpinho e eu fiz essa linha aqui mais orgânica, mais curva, para que desse esse efeito mais soltinho. E agora aqui eu vou criar uma saia. Nem eu vou observar aqui no livro e vou fazer uma saia. Então aqui seria o cos, seria a cintura. Aqui seria... Deixa eu colocar o livro de lado aqui para não me atrapalhar. Aqui eu vou fazer uma parte da saia. Vocês viram o que eu tô fazendo? Eu não sei se vai dar pra enxergar agora no vídeo, mas eu não tô fazendo em cima da linha da construção do corpo, eu tô fazendo mais afastadinha. Porque eu quero que dê um efeito de uma roupa não coladíssima, né? Então eu não quero que dê esse efeito de roupa muito colada. Vocês viram que eu copiei até o joelhinho, né? Ele vai até o pé, até o tornozelo, mas eu copiei até a parte do joelho. Mas daí vai da necessidade de cada um. Eu particularmente, eu gosto bastante de desenhar a roupa, só a parte da roupa. Eu gosto também de desenhar ali o corpinho com cabeça, né, fazer uma pose e tudo mais. Também gosto. Mas eu gosto bastante de fazer isso aqui, que é só a partezinha da roupa mesmo. Então aqui eu tô desenhando uma prega. Que interessante essa prega. Ela vem uma linha
levemente na diagonal para cá e dessa linha também levemente diagonal para lá. Deixa eu apagar aqui porque tá o desenho embaixo. Daí não vai dar pra... vocês vão se confundir. Ó, então aqui e aqui. Eu tô fazendo isso tudo à mão livre, mas quem quiser pode usar a régua. Tá tudo certo. E aqui eu vou fazer esse efeito para dar esse efeito de tridimensional da prega, para que não fique uma coisa muito chapada. E aqui, vocês viram que essa linha de baixo, eu não tô fazendo ela reta, ela levemente curva, que foi a mesma coisa que eu fiz na cintura aqui, ó. Ela levemente faz uma curvinha. Porque se vocês não fazer com essa curvinha, ela fica parecendo uma roupa de um desenho infantil, assim. E como a gente quer que dê esse efeito de tridimensional, ó, por isso que é legal usar essa borracha, porque essa borracha, ela apaga só detalhes pequenos. Então, como eu não quero apagar o desenho todo, então se eu usar aquela outra borracha ali, ela é uma borracha maior. Então, ela vai acabar com o meu desenho. Eu gosto mais dessa borracha aqui porque ela apaga melhor. Mas aquela outra acaba sendo boa porque ela é menorzinha, né? Então ela não destrói o nosso desenho. Então aqui, só para vocês terem uma noção, vou apagar agora as linhas de construção lá embaixo, para que vocês visualizem somente a roupinha. Então aqui, só para vocês terem uma ideia do que eu fiz. Então aqui a gente tem a manga, desenha ela. Aqui eu vou ter que apagar uma das duas para escolher qual que eu vou fazer. Aqui desenho o decote. Esqueci de desenhar a parte das costas aqui. Então aqui é a parte das costas. E essa parte aqui, ó, é a parte de construção que eu também posso apagar. Ó. Bom, aqui eu trouxe agora a revista para mostrar para vocês, né, para mostrar uma coisa que é muito importante do desenho, né, dessa observação da roupa para o desenho. Aqui a gente consegue ver que as linhas são linhas mais firmes, né? Então, com isso a gente observa que o tecido ele é mais estruturado, né? Então, esse vestido aqui, por exemplo, ele é um vestido que a saia dele é uma saia solta, mas é um tecido firme, não é uma coisa soltinha, não é um tecido fluido, né? Que é diferente do que a gente já vê aqui nessa foto. Esse aqui, no caso, é um tule, a gente consegue ver esse monte de babado, então a gente consegue observar que é um tecido que são linhas mais orgânicas, né? São linhas mais curvas, né? E isso representa muito bem para quando a gente quer fazer um desenho que represente esse tecido mais fluido, mais molinho, que é o caso dessa outra peça aqui também, né? Essa blusa aqui a gente consegue ver que é um tecido, que é um chiffon, e ele é uma peça que é mais fluida, né? Um tecido mais soltinho. Aqui, essa outra peça também é um tecido toque de seda. Também a gente consegue observar essas linhas orgânicas, a gente conclui que são peças mais molinhas, né? Que é mais soltinho. A gente consegue observar isso nessa blusa também. Essa blusa aqui é uma blusa de tricô, a calça é uma calça de crepe mais molinha, e também consegue observar essas linhas mais orgânicas, que são linhas mais curvas, né? Diferente dessas outras peças aqui, que a gente já vê essa linha mais dura, né? Essa linha mais reta. Então os desenhos eles são mais retos, né? E isso, ó, aqui também, ele tem uma prega e a gente consegue ver essa linha mais reta. Não vê muito essa linha orgânica. A gente consegue ver aqui que, como ela está abaixada, a gente consegue ver que ele faz esse efeito da dobra do tecido. Mas mesmo assim, a gente consegue perceber que é uma peça muito firme. Então, isso são coisas que a gente precisa observar quando a gente vai desenhar, quando a gente vai fazer essa observação para poder desenhar.
Aqui no pescoço dela a gente vê que isso aqui é firme, né? Ele tem essa curvinha aqui do decote, dessa coleirinha aqui, mas são tecidos mais firmes, né? Vamos ver o que a gente acha mais aqui. Esse colete também, esse casaco, são tudo peças com linhas mais retas, não são linhas curvas, orgânicas. Então, isso representa muito o caimento, o objetivo do caimento da peça que a gente vai querer desenvolver. Chegamos ao fim da aula de desenho número 2, então essa aula foi a aula da parte de vestuário. Quem pensou que eu iria ensinar receita de bolo se enganou. Eu gosto muito da ideia da observação mesmo, tá? Então, eu acho que existe alguns passo a passo de desenho, mas eu gosto muito mais dessa parte de observação. Eu acho que é importante que a gente não pegue receitas prontas. Eu acho que o mais importante é a observação, porque como eu falei, todos os cursos de desenho, eles partem do princípio da observação. E quando a gente observa, a gente consegue ver detalhes. Então, quando a gente fica pegando muita receita de bolo pronta, né, então a gente meio que pega as coisas mastigadas, não observa e faz porque disseram que é daquele jeito. E eu acho que o mais importante é a gente criar o conceito nosso do que é certo e do que é errado. E nem é questão de ser errado, mas a questão da gente entender como que é o nosso processo. A gente acaba desenvolvendo o nosso processo. Isso para mim é o mais importante. Então, isso muito diz respeito à estamparia também, a cada detalhe da roupa, né? A casinha do botão, aquele pesponto de costura, aquela pontinha que aquela gola foi desenvolvida, né? Então, quando a gente faz essa observação, essa análise ou de um outro desenho, né? Como eu mostrei para vocês nos livros ou das revistas, então a gente consegue ver cada detalhe desse de costura, de acabamento, de caimento de tecido. Vocês viram agora nesse último vídeo que eu falo sobre as linhas, né? A linha mais reta, que representa esse desenho um pouco mais duro, que representa os tecidos mais firmes, mais estruturados, né? E quando a linha é mais orgânica, ela faz essa representação do tecido que é mais fluido, do vestido soltinho, aquele vestido de verão que a gente quer desenhar, aquelas peças mais soltinhas de viscose, de chiffon, enfim. Então é importante que a gente entenda e faça esse olhar, essa observação da roupa para que a gente crie esse conceito nosso do passo a passo e que a gente consiga enxergar todos esses detalhes. Espero que vocês tenham gostado da aula de desenho. A próxima aula vai ser sobre essa parte de pintura, de colagem. A gente vai trabalhar com colagem também. Eu vou mostrar para vocês algumas inspirações que eu tenho, algumas referências que me circundam para que eu consiga desenvolver os meus desenhos. Até lá!